Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você está chegando por aqui agora, se você é novo no canal e por acaso ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você poder estar recebendo as notificações, deixa seu like também e deixa seu comentário aqui embaixo porque isso é muito importante para a gente, ok? Hoje nós estamos na nossa aula 7 do nosso curso de capacitação para professores da EBD. E se por acaso você ainda não assistiu às outras aulas do nosso curso, quero te lembrar que todas as aulas serão disponibilizadas numa playlist aqui mesmo no nosso canal. Então depois você dá uma olhadinha lá porque é muito importante você acompanhar a cronologia de todas as aulas, ok? Então compartilha esse vídeo aí com os amigos e irmãos e vamos embora para o vídeo de hoje? Como eu disse, a aula de hoje é a aula de número 7 e hoje nós falaremos sobre o tema professor da EBD como facilitador e não como dono da verdade, ok? Então vamos lá para o conteúdo de hoje. Aqui nós temos o nosso querido professor Dominguinho e ele vai estar passando aqui para a gente o nosso cronograma de hoje. Nós falaremos sobre o que é ser um facilitador, nós falaremos sobre o papel do professor frente à sua classe, nós falaremos o básico sobre o preparo para as aulas, a gente depois futuramente vai ter um vídeo mais específico sobre isso. Nós vamos falar sobre a questão do dono da verdade, o que é ser dono da verdade, e vamos terminar a aula de hoje fazendo uma indagação aí que é transformada numa reflexão. Que tipo de professor você quer ser? E tem bastante conteúdo legal aí pra gente aprender. Se você tem ideia de algum conteúdo que você queira estar vendo por aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Vamos embora então. Vamos lá. Inicialmente, a gente tem que o tema da aula é professor da EBD é facilitador ou é dono da verdade? Então a gente tem dois extremos aí bem distintos um do outro. E para a gente poder distinguir e para a gente poder analisar e saber em qual lado nós nos encaixamos, porque o segredo é você olhar para dentro de si e saber quais pontos você deve e pode melhorar através desse curso. Então, é olhar para dentro de si, olhar para as suas aulas, para as metodologias e didáticas que você vem aplicando até hoje, ou às vezes não aplicando, mas qual é o seu papel mediante a sua classe? Como você se comporta diante dos seus alunos? E aí nós já vimos já a aula falando sobre a questão do professor na atualidade, na pós-modernidade, a influência da tecnologia, como os alunos têm fácil acesso à informação. Nós já caracterizamos a nossa sociedade brasileira no quesito cultural, no quesito educação também. Então a gente tem aí já, vindo aqui na 7ª aula, já tem uma bagagem bem boa para a gente poder entender que o papel do professor nos dias de hoje, ele é ser um facilitador, é ser um mediador. E aí nós vamos ver aqui a definição de um facilitador. Um facilitador é capaz de criar espaços para a construção, reparem, construção coletiva, é uma construção em grupo de ideias, engajar pessoas e promover debates construtivos, extraindo informações, conhecimento e potencial de um grupo em torno de um objetivo em comum ou um resultado maior. Então, reparem aqui que a função de um facilitador nada mais é do que estar à frente do seu grupo, estar à frente do seu time, no nosso caso, à frente da classe, com o intuito de promover conhecimento, de gerar conhecimento, de criar conhecimento. Como? Sozinho? Não. Conhecimento interagindo, conhecimento ouvindo o que os alunos têm a dizer, um conhecimento que ao mesmo tempo que eu passo, eu também recebo, um conhecimento que eu incentivo, eu instigo as pessoas a falarem. Só que isso não é forçando a barra, não é fulano, fala você agora. Não, não é desse jeito. É criar todo um clima, é criar todo um ambiente propício a isso. Então, ser um facilitador nos dias de hoje vai muito além de você saber determinado assunto. Tem também a ver a forma como você transmite aquele assunto, a forma como as pessoas aprendem a maneira que você passa. Então, ser um facilitador demanda muito mais de você do que simplesmente saber algo e passar sem se preocupar se o outro está aprendendo ou não. E mais à frente nós já veremos o porquê disso tudo. Vamos embora. Aí agora aqui nós temos, olha só, uma pirâmide de aprendizagem de William Glasser, aonde a gente vai ver como as pessoas, a grande maioria das pessoas aprendem. Então vocês reparem aqui, ó, que a gente tem dividido a pirâmide na sua base com aprendizagem ativa, e nós temos aqui uma aprendizagem passiva.
como a gente já subentende por essas expressões, ó, uma aprendizagem ativa é aquela que o aprendiz ele participa ativamente do seu processo de aprendizagem. E uma aprendizagem passiva é onde o aprendiz apenas recebe a informação de determinado assunto e está aprendendo passivamente, sem agir sobre aquilo. Então vamos lá. No topo da pirâmide, nós temos um percentual de 10% de coisas que a gente lê e consegue aprender. E aqui, quando a gente escuta, como vocês estão me escutando, 20% do que vocês estão ouvindo, vocês vão conseguir aprender, vocês vão conseguir levar para a vida de vocês. Só que além de ler o que está escrito aqui no slide, além de escutar o que eu estou falando para vocês, vocês também estão vendo. Tem um slide aqui na tela de vocês. Eu estou aqui no cantinho também mostrando para vocês. Aí agora vocês veem aqui, ó, ver e escutar. Reparem que vocês estão vendo, estão escutando, estão lendo. E aí a minha capacidade de retenção do que eu estou aprendendo é de 50%. Então reparem, se eu só leio 10%, se eu só escuto 20%, se eu só vejo 30%, se eu vejo e escuto 50%. Agora, quando a gente começa a conversar, quando a gente começa a debater, reproduzir, classificar, numerar, definir, 70% do assunto abordado, ele é armazenado pelo cérebro. Você aprende de fato. Agora, quando você pratica o aprendizado, quando você parte para uma aula prática, quando você parte para um exercício prático daquilo que você acabou de aprender, a sua capacidade de aprendizagem ela é aumentada para 80%. Repare como a sua participação ativa no seu próprio aprendizado influencia muito. E 95% da nossa capacidade de aprendizagem é quando a gente ensina aos outros. Então, olha só que maravilha e que honra que você tem. Enquanto você está ensinando, você também está aprendendo. Isso é glorioso demais, amados, porque você, além de transmitir conhecimento, você está aumentando o seu nível de conhecimento ao mesmo tempo que ensina. Porque você precisou se preparar, você precisou passar por tudo isso daqui. Você precisou ler, você precisou escutar, você precisou ver, você precisou conversar, às vezes, com alguém um pouco mais experiente. Você precisou praticar, fazer aí na sua casa, ou então no seu cotidiano, no seu dia a dia, para ver a aplicabilidade daquilo, para depois ensinar os outros. Então, a sua aprendizagem, quando você passa conhecimento, você pode ter certeza que você está aumentando o seu próprio nível de conhecimento. E aí agora aqui nós vemos qual é o papel do professor, então, frente à sua classe. Enquanto o professor de EBD, qual é o papel dele em frente à classe dele? Então vamos lá. O professor de EBD deve ser um facilitador, um instrutor, um mentor do aprendizado. Ele tem a missão de conduzir a aula, ser o líder da classe, guiar e nortear os alunos na lição, mas deve instigar a participação, desenvolver novos talentos e aprimorar técnicas de ensino. Deixa eu falar uma coisa que é de super importância aqui. Não importa a idade que você tem, não importa quanto tempo de EBD você tem, sempre é tempo de aprender, sempre é tempo de crescer, sempre é tempo de melhorar aquilo que você já tem, melhoria contínua, aprendizado contínuo. É crescer e prosseguir em crescer, é conhecer e prosseguir em conhecer. Não se contente não coloque limites no seu conhecimento, não se contente com o que você já tem até hoje. Trabalhe, se esforce, se esmere, tem que ter dedicação ao ensino. E aí, outro fator muito importante na relação aluno versus professor é o relacionamento interpessoal. Ou seja, o professor deve ser próximo ao aluno na linguagem, no convívio com atitudes de alguém que está disposto a aprender enquanto ensina. Repare só, eu vou usar aqui um exemplo prático para você analisar essa frase aqui comigo. Se você convive com uma pessoa e você sente que existe uma barreira, existe um bloqueio entre você e essa pessoa ela acaba sendo arrogante, ela não te dá muito espaço para você se expor, só ela quer falar, só ela quer opinar, tudo que você vem para poder, mas eu também penso assim, não, isso é errado, isso é completamente fora de questão, essa pessoa já te aborta nas suas falas, nas suas ideias, essa pessoa já não te dá espaço. Isso faz com que você não tenha vontade de estar perto dessa pessoa, faz com que você não tenha vontade de aprender com aquela pessoa. Então é muito importante a questão do relacionamento professor e aluno.
O professor ele deve ser amigável, o professor ele deve, às vezes, levar as coisas num tom de brincadeira. Entenda, não estou dizendo que o professor tem que ser sarcástico, debochado, que o professor tem que ser brincalhão, não, mas é tornar a aula um pouco mais leve, é fazer os alunos rirem, não contando piadinhas quaisquer, mas é climatizando o ambiente da sua sala de aula, é deixando outros falarem, é elogiar quando alguém fizer uma colocação legal, é quando alguém não fizer uma colocação muito boa, você não sair logo sendo grosseiro, não falar, olha, o que você disse pode até tá parecendo que tá certo, mas eu vou te explicar o porquê que não. É ter uma postura diferenciada, uma postura que aproxime seus alunos de você. Isso é muito importante, ok? E aí agora nós vamos ver qual é o básico do básico, sobre o preparo de uma aula para EBD. Primeiramente, você deve orar. Isso é indubitável, porque o Espírito Santo é o nosso professor master. Não adianta nada do que eu estou falando aqui para vocês. Se não tiver a ação do Espírito Santo nas suas aulas, as coisas não vão acontecer. Então, você precisa orar. Você precisa ler bastante. Quando eu digo aqui ler bastante, não necessariamente é só livro, não necessariamente é só artigo. É vocês buscarem conhecimento, é vocês buscarem fontes de conhecimento. Mas não queira tudo pronto, ok? Também se esmere em você colocar a sua personalidade nisso daí. E o mais importante é a questão da programação. Nós teremos uma aula exclusiva falando sobre isso daqui. E um lembrete aqui, ó, seus alunos têm acesso a conteúdo gratuito e de qualidade. Lembre-se sempre disso. E aí agora nós vamos falar sobre a questão do dono da verdade. Como é esse dono da verdade? Esse professor ele pode ser tipicamente caracterizado como aquele que só ele fala, o que ele fala é indiscutível, ele faz questão de esfregar na cara da sua classe, dos seus alunos, que ele já tem mais de 20 anos, que ele já tem mais de 10 anos e que ele sabe muito bem o que ele está falando, que ele sabe muito bem o que está fazendo. E aí ele não aceita a opinião, ele não deixa a participação. Isso é um erro gravíssimo, porque nenhum de nós é tão sábio que não possa aprender. Nenhum de nós é tão grande que não possa crescer ainda mais. Pelo contrário, nós precisamos nos humilhar perante o Senhor para que Ele nos exalte. E o conhecimento, ele é infinito, então você não pode achar que sabe tudo, porque um fato é, nós morreremos aprendendo. Então não tem essa postura de dono da verdade mediante a sua classe, amém? E aí eu faço aqui uma indagação para a gente finalizar a nossa aula de hoje. E a indagação é, que tipo de professor você mesmo, que tipo de professor você quer ser? Você quer ser um professor muro? O que é o professor muro? É um professor que afasta os alunos, é um professor que cria barreiras no aprendizado, é um professor que não estimula a participação, é um professor que guarda o maior conhecimento para si, ele tem medo de passar conhecimento e fala, não, o pulo do gato eu não passo para ninguém. Então, que tipo de professor você quer ser? Quer ser esse tipo de professor que tem certeza? Você quer criar divisão? Ou você quer ser um professor ponte? O que é o professor ponte? É aquele professor que une os alunos, ele traz união para a sua classe. É aquele professor que rompe barreiras no aprendizado. É aquele professor que estimula a participação dos seus alunos. E é aquele professor que tem o prazer em compartilhar o que sabe. Ok? Que nós escolhamos ser aqui professor ponte, porque com certeza as características deles trarão muito mais frutos do que o professor muro. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, conforme a gente vem fazendo até hoje, Daniel capítulo 12, versículo 3 diz assim, os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Então se esmere, se aperfeiçoa, seja um professor facilitador. Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau, tchau!